Não sei se não estou entendendo. Entrei na sala errada. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um curso. Essa semana a gente vai completar o curso número 100 do Movimento Todos pela Construção. É uma iniciativa da indústria do cimento, representada pela Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, SNIC, Eto Soluções, Construliga e Sebrae. Hoje a gente traz aqui o meu colega lá da Federal de Santa Maria, Marcos Daniel, para falar sobre temas de boas práticas de execução e controle de alvenaria estrutural. Marcos Daniel é professor na Universidade de Santa Cruz do Sul e na pós-graduação na Unicinos, sócio-diretor da MMC Projetos e Consultoria, atua há mais de 20 anos como consultor nas áreas de alvenaria, projetos de alvenaria e desempenho. Marcos, muito obrigada aí por aceitar mais um convite, né, para um curso na VCP, nosso parceiro há anos. Agora é com você aí, pode começar. Obrigada. Obrigado, Gleice, pelo convite. Minha conterrânea, né, de muitos eventos já participamos junto, e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e trabalho há mais de 20 anos nessa área, e a oportunidade de levar um pouquinho mais de conhecimento e também aprender junto com quem está nos ouvindo agora. Então, eu vou, nesse período, abordar com vocês o que seriam as boas práticas de execução, tá? E algumas formas de controle que nós podemos ter no processo de alvenaria estrutural com blocos de concreto. E, no final, a gente tira as dúvidas aí que elas vão nos contribuir muito. Então, o que eu vou abordar nesse nosso tempo junto aqui? Alguns conceitos principais do sistema de alvenaria estrutural, o que ele é propriamente dito, as ferramentas que nós utilizamos, como é feita a etapa de marcação de alvenaria, que é um processo bastante importante, fundamental na estrutura, a execução, que é o levantamento das paredes, das elevações, alguns cuidados específicos que eu vou abordar, e é o que prevê na norma brasileira em relação ao controle executivo, tá? Quem tem programa de qualidade, tem as fichas de verificação, e o que tem que constar ali como uma aprovação da execução em si da alvenaria. Dando continuidade, o conceito básico de alvenaria estrutural, tá? Conceito elaborado por nós, tá? Que é uma estrutura de alvenaria predominantemente laminar, dimensionado procedimentos racionais de cálculo para suportar cargas além do peso próprio. A alvenaria estrutural, diferente da alvenaria de vedação, ela suporta a carga da laje, dos pavimentos acima dele, do telhado, do reservatório, as cargas acidentais calculadas dentro de uma edificação, ações de vento. Então, a alvenaria estrutural, ela é a estrutura do nosso empreendimento. Para isso, se é possível, nós usamos blocos, tá, que tem precisão dimensional, né, a rigidez dele, ele é regido pela NBR 6136. Eles têm os vazados, 2 furos, né, o bloco principal, para passagem de grout, ferragem ou instalações elétricas, ou mesmo ficar vazio, porque o bloco ele tem resistência à compressão. Tá? Então, dependendo do cálculo, é a utilização dele. Com esses blocos, nós construímos as paredes, e essas paredes, elas exercem 2 funções. Elas são a estrutura do empreendimento, mas também elas separam os ambientes. Então, elas são obrigadas e têm que atender a NBR 15575, a NBR de norma de desempenho, e atende também a segurança do empreendimento como um todo. Tá? Para nós executarmos essas paredes, nós temos os projetos. Os projetos são fundamentais, deles que começa qualquer construção, qualquer edificação. E para a execução, nós, da alvenaria estrutural, nós temos praticamente 2 famílias de bloco de concreto. A família que a gente chama de 29 e a 39. A família mais usada do bloco padrão é a família 39, aonde nós temos todos os elementos que fazem parte, os componentes que fazem parte da família, o bloco, meio bloco, 34, 54, e também nós temos a família 29, em que nós temos elementos que formam a modulação. Então, antes de nós começarmos uma obra propriamente dita, a própria execução, nós precisamos dispor
desses elementos, componentes que fazem parte da nosso conjunto que vai construir depois a própria alvenaria. As ferramentas que nós utilizamos, as principais, está listada nessa tabela, aí vocês têm a figura ao lado. A gente destaca, diferente da tradicional, tá? Nós temos uma ferramenta que é essa palheta aqui, né, que é essa ferramenta aqui, que nós utilizamos para nos ajudar na distribuição da argamassa. Depois, vou mostrar na parte executiva como ela é feita, e algumas outras complementares que estão descritas aqui. Esse material vocês têm disponível no site da BCP, que são as boas práticas executivas. Então, ele contribui bastante para quem está entrando no sistema construtivo. Em relação à execução, início da nossa alvenaria. A primeira etapa, que tem que estar muito clara, e ela tem que ser muito bem executada, tá? E eu considero uma prática, uma técnica tão importante quanto uma fundação, propriamente dito, é a impermeabilização da base onde vai ser construída a primeira fiada. Ela é muito importante porque patologias que podem surgir por falhas nesse momento geram problemas muito grandes de difícil solução futura, que é a umidade ascendente. Isso acontece quando os prédios são térreos, né? A alvenaria começa no pavimento térreo, e nós temos contato próximo ao solo. É muito importante a impermeabilização. Para isso existe norma brasileira de projeto de impermeabilização, como dito, e que esse cuidado e esse controle ele tem que ser muito rígido. Esse é um item que eu, pessoalmente, nas obras que eu acompanho, eu cobro bastante. Fiz isso ontem. Tá? Fui bastante enfático. E falhas nessa etapa geram problemas bastante grandes. Se vocês executarem a impermeabilização 99% bem feita, é 100% de chance de dar problema. Ela tem que ser muito controlada e bem executada em qualquer sistema construtivo, tá? Não só a alvenaria estrutural, concreto armado também, tem a alvenaria de vedação saindo do térreo, a impermeabilização é muito importante. Etapa posterior é conferir o nível, verificar o nível do pavimento que tu vai executar a alvenaria, e a gente, como se diz, usa equipamento para ser nível a laser, mangueira, que é bastante antiga, nível alemão, mas é muito importante achar o ponto onde é mais alto, maior ponto saliente. A partir dali, tu levar o nível para o restante do pavimento, para a alvenaria estrutural ser executada a partir do nível. Tá? Nossas construções são de nível, tá? Elas têm que sair niveladas, a partir dali nós seguir a sequência para nós chegarmos na última fiada adequadas e com a dimensão prevista e projetada. O esquadro também tem que ser conferido, etapa posterior, né, pós-nivelamento, confere-se o esquadro da estrutura, que é da base, onde tem as vigas de fundação ou andar de cima a laje, e esse esquadro ele é muito importante, não só na estética, quando vai se colocar o piso, e sim na estrutura. Parede sobre parede, as paredes têm que estar uma sobre a outra. Se elas estiverem fora do esquadro, pode não ter essa distribuição de carga uniforme. Então, é muito importante nesse sentido. Se traça depois do esquadro as linhas base de assentamento, assenta-se os blocos de canto, que a gente chama os blocos estratégicos, depois vou mostrar na sequência. Depois completa-se a fiada e se coloca os cantilhões. Essa é uma sequência de execução que se considera adequada, não podemos pular etapas, e nós precisamos ter bastante atenção, porque ela é a base de um prédio, não interessa se é térreo ou um prédio que vai ter 10, 15, 18, 20 pavimentos e alvenaria estrutural. Nós precisamos cuidar muito para essa etapa ser bem caprichada e ser conferida. Tá? Então, aqui nós temos um prédio pavimento térreo, esse prédio vai ser 8 pavimentos, então ele tem essa parte mais, digamos assim, talvez você tenha mais dificuldade de visualizar, mas essa parte aqui, onde tem essa marca diferente aqui, tá? Então, essa região aqui, ela é onde tem a impermeabilização, tá? Então, usado material polimérico, a base da parede, e com isso, para evitar a percolação de umidade para a parede, propriamente dito. Então, pode ser feito vários materiais, hoje em dia nós temos disponível no mercado, pode ser com manta asfáltica, material bituminoso, polimérico. Então, nós temos várias situações que a gente pode, materiais que a gente pode fazer essa impermeabilização. Tá? Então, toda a base da parede deve ser impermeabilizada. Então, isso é a marcação, antes de executar propriamente dita a marcação. Também,
Para nós fazer essa execução, essa marcação, nós temos algumas ferramentas que a gente considera importantes, que elas ajudam bastante, tá? O esquadro, como eu falei para vocês, para conferir na primeira fiada, régua de nível, para nós termos o bloco sendo colocado, disposto no nível adequado, carrinhos para transportar bloco, existem carrinhos especiais desenvolvidos justamente com a finalidade para fazer o transporte de bloco, maceiras, caixas para maceiras ficar numa posição mais confortável, ergonomicamente melhor para o pedreiro, para ele não precisar necessidade de se abaixar com tanta frequência, e melhorar a produção e o próprio bem-estar do pedreiro. Então, aqui eu passei só alguns deles, tá, que a gente utiliza, mas eles nos ajudam bastante nesse processo. Em relação à marcação, nós começamos sempre pelos blocos de canto, que são chamados blocos estratégicos, tá, que são os blocos da ponta aqui, tá? Então, são esses aqui. Então, a gente começa por eles, e eles nos ajudam bastante no sentido de definir o tamanho, né, do nosso andar, da nossa peça, do nosso ambiente, e também eles definem a prumada, quando nós temos andares abaixo já executados, tamanho das peças. Então, eles são fundamentais, eles sempre são, nós assentamos primeiro os 4 do canto do prédio, conferimos se o esquadro está 100% na diagonal, e depois nós vamos fazendo os blocos posteriores, colocamos do canto, depois o encontro de paredes. Então, nós temos a sequência de execução, mostramos, colocamos esse do canto, o do outro canto aqui, tá? E posterior, conferimos essa medida, se ela fechou, a medida a medida que nós utilizamos está nessa reta, e depois colocamos esse bloco aqui, tá? Esse bloco aqui. Então, aí nós temos a medida daqui, aqui, e essa total aqui também tem que ser fechada. Então, isso ajuda bastante a nós termos uma certeza maior, né, que estamos seguindo o projeto arquitetônico ou projeto estrutural, e o que o cliente almeja de dimensões escrituradas do apartamento, da casa propriamente dita. Então, ao lado, vocês têm uma figura onde está feita a marcação de uma primeira fiada, peguei só um pedaço do apartamento, onde mostra um banheiro, onde tem definido o posicionamento do shaft, onde tem os cantos, os ferros na vertical, janelas de inspeção para pontos de grout, se tem uma primeira fiada na posição. Tá? Vocês podem visualizar nessa região aqui, tem também esse carrinho que eu falei para vocês, que a gente utiliza para transportar bloco. Aqui eu falei para vocês do shaft, que é essa região aqui onde vai ter o shaft, ela marcada já no início, aqui, esse fechamento aqui é feito posterior com a alvenaria de vedação, os pontos de grout estão na posição, tá? E a conferência do esquadro, é muito importante conferir o esquadro nessa região aqui, tem que se conferir o esquadro, tá? Então, isso faz parte de uma boa execução, uma boa prática, para se ter uma alvenaria adequada, tá? E essa conferência é muito importante, feita por equipe da obra, tá? Quando vai se executar a alvenaria, com exceção da primeira junta da primeira fiada, tá? As juntas estão especificadas na norma brasileira, são 10 milímetros, tá? Tanto vertical como horizontal. E a NBR 15901, a que está vigente, como também a nova norma de alvenaria estrutural, que está sendo finalizada, tá? Sob gestão do professor Paziquian, e já veio de consulta pública, logo, acredito que ela vai estar aí para nós, disponível no mercado, e ela continua mantendo esse mesmo padrão, as juntas verticais e horizontais devem ser 10 milímetros, com exceção na marcação da primeira fiada, e nós podemos ter alguns ajustes, vocês visualizam na figura ali, onde está escrito pavimento, tem a primeira fiada, ajustes de 5 a 20 milímetros, para o que eu comentei com vocês, a verificação do nível, para nós começarmos com a alvenaria, os blocos dispostos no nível, para todas as fiadas seguirem a referência da modulação, 20, 20, 20, 20, assim por diante. 20, por quê? Porque o bloco tem 19, mais 1 centímetro de argamassa, fechamos 20 centímetros. Então, eu fiz questão de colocar uma parte da norma brasileira, e nós somos profissionais que precisamos seguir normas, tá? Então, essa é a especificação, e a nova norma que vai entrar em vigor, acredito, esse semestre, também vai manter essa mesma imagem aqui para a alvenaria estrutural.
Em relação às juntas, muito importante na execução ter esse cuidado em relação ao que está especificado no projeto. Nós temos duas formas de preenchimento das juntas horizontais. São preenchimento utilizando juntas como essa primeira aqui, essa primeira etapa aqui. Isso aqui só juntas longitudinais, não tem juntas na transversal, não tem argamassa nessa região aqui, tá? Não tem argamassa aqui. Então, essa é uma forma de execução que está prevista no projeto, ou preenchimento total, que é a figura que vocês têm ao lado, que é colocado argamassa na transversal. Então, essa situação é definida em projeto. Vocês têm as figuras demonstrando abaixo, de cada uma representada acima, e quem define é o calculista. Lembrem que, se o calculista colocou e prevê o preenchimento da junta transversal, o cálculo estrutural foi levado em consideração esse item. Então, a execução, controle na execução, que é o assunto que a gente está falando, tem que preencher a junta transversal. Isso tem que ser bastante enfático, porque no cálculo estrutural isso influi, isso aí foi levado em consideração. Então, na hora do controle executivo, é um item que nós frisamos bastante para ser seguido. E nós, projetistas, principalmente em prédios altos, nós, os primeiros pavimentos, recomendamos o número de pavimentos, define projeto, quais deve ser preenchido a junta transversal. Já a junta vertical, na cabeça dos blocos, no encontro dos blocos, tem que ser sempre preenchido 2 filetes, tá? Não existe a possibilidade, a norma não permite, nem se deve executar a junta seca, sem preenchimento com argamassa, tá? Porque a finalidade da argamassa é unir os elementos, garantir maior estanqueidade e o desempenho térmico e acústico também contribui a essa argamassa na vertical. Então, é importante o preenchimento das juntas verticais sempre. Isso não é opção do calculista, tá? É obrigatório por norma. O que é a opção do calculista, ele que define as juntas transversais. Nessa execução da alvenaria, para nós termos uma boa prática, recomenda-se o uso do escantilhão. O escantilhão é essa ferramenta que vocês têm na figura primeira da esquerda, disposta, colocada na posição. Ela pode ser colocada antes da marcação. Para isso, nós precisamos de um projeto bem específico, e essas linhas marcadas bem claras, tá? Na laje, no nosso pavimento, e posterior à fixação do escantilhão. Ou uma prática, que eu sou sincero, digo que é mais comum, a utilização do escantilhão pós-marcação da primeira fiada. Então, se coloca nos cantos, ele tem uma régua com referência de 20 em 20 centímetros, e ele funciona para nós como um gabarito. Ele nos auxilia no controle do nível da alvenaria. Nós temos uma alvenaria, todas as paredes trabalhando na mesma referência, e não há necessidade de nós estar conferindo o nível, meio pé direito do pavimento, depois pé direito inteiro, utilizando o escantilhão. Essa referência, ela segue até o final do pavimento, tá? Até a cinta de amarração que vocês podem ver na figura da direita. O escantilhão disposto, ele fica até terminar a execução da alvenaria, e é retirado no momento que vai ser colocada a laje ou montada a laje. Na figura da esquerda embaixo, vocês visualizam os cantilhões colocados, aonde nós utilizamos eles? Nos encontros das paredes ortogonais 90 graus. Então, todos os encontros, se utiliza essa ferramenta, que necessita num pavimento, num apartamento, digamos assim, de 2 dormitórios, de 8 a 12 cantilhões, depende da situação e do volume de paredes que se tem, mas o comum é mais ou menos em torno desse número de equipamentos. Nós temos fornecedores a nível do Brasil que fornecem esse equipamento, e ele ajuda bastante a se manter, se ter uma alvenaria com mais facilidade de controle de prumo e de nível. É obrigatório o uso do escantilhão? Não. A norma especifica que deve ser? Não. Se consegue fazer alvenaria estrutural em boa qualidade, sem usar escantilhão. Mas ele é digamos, um dispositivo que nos contribui para se ter uma alvenaria mais fácil de se garantir essa prumada e esse nível. Recomendo sempre o uso do escantilhão. Depois de marcar a primeira fiada, você começa a executar a alvenaria, sempre primeira figura da esquerda, pelos cantos, então onde se faz a amarração nos cantos, vocês vejam em forma escalonada, para a partir dali nós temos o fechamento da alvenaria. Os blocos são colocados próximos aos pedreiros, quase sempre na parte central da peça, para permitir mais ou menos 80 centímetros ao metro que ele consiga circular.
o contorno perímetro da parede. Vocês podem visualizar também o elemento de proteção na primeira foto à esquerda, proteção de periferia. Ele é bastante importante, ele faz parte da construção. A segurança do trabalho vem primeiro que a própria obra, propriamente dita. A segurança é fundamental. Então, vocês enxergam ali uma proteção de periferia. E a figura da esquerda não tem escantilhão alvenaria, a figura da direita tem escantilhão. Então, como eu comentei com vocês, nós podemos executar uma boa alvenaria estrutural com ou sem o uso dessa ferramenta. Então, os blocos estão próximos aos pedreiros, e na figura abaixo, aí é um esquema mostrando o momento que os gabaritos começam a entrar, os gabaritos das esquadrias, das janelas e das portas. Tá? São gabaritos que também podem nos ajudar na execução em si e no controle da nossa alvenaria. Em relação às aberturas, janelas, propriamente dito, tá? Começo no item contraverga. Chega-se a altura de fiada quase sempre é na quinta ou sexta fiada, peitoril 1 metro, 1,20 m de alvenaria. Se coloca os blocos canaleta nesse peitoril da janela. Ferragem no interior dela, a figura da direita ali, talvez vocês visualizem, tem uma treliça colocada exposta na horizontal e os ferros na lateral da janela que sobem na vertical. Então, essa ferragem em vergas e contravergas, elas são obrigatórias. Eu não posso usar uma contraverga só com preenchimento com grout. Nós precisamos de uma armadura para redistribuição de esforços. Então, elas estão presentes na execução, né, da contraverga e da verga sempre, assim como a cinta de amarração, tá? Tem na última fiada que eu falo na sequência. Mas é muito importante a utilização de armadura. Pode-se usar treliça ou barra reta. A opção de treliça é calculista, nós costumamos usar treliça nos nossos projetos, mas ela também pode ser usada barra reta. E depois é preenchido com grout. Grout, mais à frente eu vou falar, toda vez que tem ferragem é obrigatório o uso de grout. Então, grout envolve a ferragem nas vergas e contravergas. Pós execução da contraverga, se eleva a alvenaria, pode-se usar gabaritos. A figura da esquerda, em cima vocês enxergam um gabarito, visualizam, esse gabarito é comercializado no mercado. Ele nos ajuda a definir o vão, tanto na largura como na altura. Ele serve para conferência da prumada, ele já nos serve como um gabarito, né? Nós encostamos o bloco junto a ele. E a parte superior ele serve para apoio dos blocos canaletas da verga. Então, vocês têm gabaritos aí dispostos, e na figura de baixo à esquerda, vocês verificam a execução de uma alvenaria sem gabarito, e 5 escora de madeira. Tá? Pode ser feita também, desde que tenha rigidez, e não pode ser retirada até o período de cura, e assim como a execução da laje. Não pode ser removida essa peça, esse apoio, porque esses blocos canaleta, eles são preenchidos com grout, né, que é um concreto, e ele tem um período de cura e não pode ser removido. Como nós fizemos em vigas aí de concreto armado tradicionais com forma, a gente mantém um período de escoramento. Tá? Então, esse cuidado, ele tem que ser e tem que acontecer para nós termos uma boa alvenaria e a redução da possibilidade de patologia, principalmente as fissuras nas laterais, nos cantos, a 45 graus, tá? Que pode acontecer por falhas nesse momento da retirada das escoras ou não colocação de escoras, ou falha no transpasse, no preenchimento do interior da parede com ferragem e concreto. Nós devemos preencher um módulo para cada lado, uma unidade, para nós garantirmos a redistribuição dos esforços adequada no lateral das aberturas. Comentei com vocês grauteamento. Esse texto fiz proposital retiro da norma brasileira. A norma brasileira atual e a próxima vai manter esse mesmo texto dessa forma. O grauteamento, o preenchimento pode ser horizontal ou vertical. A vertical são os pontos de reforço ou armaduras construtivas que nós botamos dentro do vazado dos blocos. É muito importante realizar a limpeza do vazado dos blocos, porque dentro do vazado dos blocos ocorre o acúmulo de argamassa de assentamento. Então, antes de grauteamento, é feita a limpeza com a barra de ferro complementar. Na base do furo onde que é grauteado tem uma janela de inspeção, ali é removido, retirado esse resíduo de argamassa, colocado água para limpeza do vazado do bloco, realizado o fechamento desse ponto de grout, onde vai ser grauteado, e depois preenchimento do mesmo. Nós podemos preencher esse vazado até a altura de 1,60 m, tá? Porém, nós podemos também preencher o pé direito inteiro, por exemplo, 2,80 m.
O que muda de um em relação ao outro? Para preenchimento do pé direito total, é indicado, deve ser utilizado um produto aditivo para garantir essa integridade do grout no vazado do bloco e o adensamento dele. Se utiliza uma barra auxiliar complementar para auxiliar nesse adensamento manual que é feito. Não recomendo o uso de vibradores com grande intensidade, porque eles vão acabar prejudicando a integridade da alvenaria. E, então, se utiliza uma barra auxiliar para complementar. Então, passando, vou mostrar uma sequência que nós temos da execução desse grauteamento. Vocês visualizam na figura, primeiro da direita, na parte superior, uma janela de inspeção que nós temos na base dos pontos onde é grauteado. Então, esses blocos eles podem ser colocados já cortados, aberta essa janela, nos pontos onde nós temos ferragem. Sendo que o grout ele também pode ser utilizado como aumento da capacidade resistente da parede. Nem todo lugar que tem grout é obrigado a ter ferro, mas em todo lugar que tem ferragem é obrigado a ter grout. Por quê? Porque existem situações em que nós precisamos só um aumento da capacidade de absorver carga da parede, a compressão. E isso se obtém com o preenchimento vazado dos blocos, nós aumentamos a capacidade de carga da parede. E não obrigatoriamente se coloque ferro. Porém, quando nós temos esforços para absorver flexões, ações de vento, ou alguns outros esforços pré-calculados, se usa armadura. Agora, só compressão, muitas vezes se usa grout. Então, toda a base onde é feito esse grauteamento deve ser feita essas janelas de inspeção. Para retirar o que vocês vejam na figura abaixo, o desenho esquemático, retirar aquelas, vamos chamar rebarbas, né, o excesso de argamassa que fica ao redor. Que é natural essa rebarba, porque quando se assenta o bloco, costuma-se colocar uma argamassa na faixa de 2 ou 2,5 cm de altura. Coloque-se o bloco na posição, faça a acomodação dele, para ele chegar no nível, com a argamassa de junta de 1 centímetro, e nós seguirmos a linha, referência da linha de nível. Então, ocorre essa compressão da argamassa, um pouco ela sai para o lado de fora, na parede, na face da parede, junto ao pedreiro, ele passa a colher de pedreiro e coloca na caixa da argamassa esse argamassa excedente. Porém, dentro do vazado do bloco, ele não consegue retirar ela. Então, ela fica posterior para ser removida com essa barra de ferro complementar, que para isso tem a janela da inspeção. É obrigatório a janela da inspeção e limpeza nos vazados do bloco. Mesmo grauteando meio pé direito, nós temos que fazer uma janela também no meio pé direito. Quando se grauteia o pé direito inteiro, a gente tem apenas uma janela na base, na primeira fiada. Quando se grauteia em 2 vezes, vai ter uma na base e uma meio pé direito. Então, tem 2 janelas de inspeção. Okay? Então, aqui tem um exemplo, figura da esquerda, está ali as janelas de inspeção. Então, os pontos todos onde tem ferragem ou reforço, tem que ter essa abertura no bloco. É feito a retirada dos excessos, colocada a figura da direita uma madeira fechada com arame ou uma fita plástica, principalmente essa fita se utiliza quando o revestimento é gesso, para não precisar fazer o tratamento daquela ponta de ferro ali, arame que fica e acaba gerando uma pequena corrosão ali e mancha o gesso, então se usa uma fita plástica. E a figura de baixo mostra a etapa de grauteamento. Então, às vezes tem balde já com certo funil, não precisa usar o funil propriamente dito, ou se não, um elemento para direcionar o grout dentro do vazado dos blocos. É muito importante essa etapa. Lembra que, principalmente em prédios altos, o grout é o pilar do nosso prédio de concreto armado, é o pilar do nosso prédio de alvenaria estrutural também. Aqui tem um exemplo, peguei de um projeto nosso, só para vocês terem uma ideia dos cuidados que a gente tem na parte executiva. Os transpasses das armaduras, cuidem muito, tá? Como aqui controles, tá? A norma prevê o comprimento da ancoragem, depende do diâmetro da barra de aço, então nós precisamos do comprimento da ancoragem para a devida transmissão dos esforços. Também, as cintas de amarração, elas têm o transpasse nos cantos, nos encontros das paredes, a cinta é usada na última fiada, para dar rigidez, e também absorver alguns esforços da ordem. Tanto paredes em L como em T, nós fizemos o transpasse das armaduras para devida rigidez. Na parte de instalações elétricas, é importante chamar a atenção, instalações elétricas, o projeto deve estar integrado, é fundamental que ele esteja integrado,
tá? Nós não temos quebra, tá? Não pode ocorrer quebras na alvenaria. Essas caixinhas de luz, elas podem vir fixadas anterior ao assentamento do bloco e colocá-la já com ponto, ou aberta posterior. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem os exemplos, tá? Vocês podem ver, tá? Tem uma certa claridade nessa região aqui, tem uma certa claridade, quer dizer que a laje não foi colocada ainda. Então, isso quer dizer que não tem ainda as esperas elétricas no teto ainda, e já tem o ponto elétrico aberto para a caixinha de luz. Então, esse ponto é uma máquina de corte horizontal, e ela faz essa, digamos assim, essa abertura sem necessidade de uma máquina de disco tradicional. Então, isso é uma evolução que está se tendo bastante. Essas caixas, elas são plugadas, e nós temos alguns fornecedores já a nível Brasil, seguindo a metodologia que se tinha fixação desses pontos elétricos, como era no gesso acartonado. Então, facilita bastante a instalação e é bastante prático. Nessa figura da direita, abaixo, você já visualiza um CD colocado, os pontos elétricos colocados, e sem quebras. Não pode acontecer quebras em paredes de alvenaria Stroll. Isso é bem claro, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo isso sabe, mas tem que se fazer isso também nas obras. Tem que botar isso em prática. Por isso é importante o eletricista acompanhar a execução da alvenaria. Ele tem que estar junto nesse processo. Vocês podem visualizar na figura da direita, na parte superior, as tubulações já passadas antes de colocar a laje ou pré-moldar. Essa, no caso, é uma laje industrializada. Essa aí é uma laje que vinha pronta, tá? Então, fazer a conexão, já estão todas as tubulações passadas. E passar as tubulações antes de concretar a cinta de amarração. Porque se nós concretarmos a cinta e não tivermos passado as tubulações, vai ocorrer quebras, cortes. Isso não é recomendado no sistema construtivo considerado racionalizado, como é a alvenaria Stroll. Na realidade, sinceramente, não é recomendado em nenhum sistema construtivo. Imagina paredes de concreto que não foi passada a tubulação e houver necessidade de cortes ou quebras. Não, isso não pode acontecer. Continuando nessa parte de instalações, existem práticas, por exemplo, vazados para instalação de quadro de luz, CD, algumas caixas no interior da alvenaria. Eles têm que ser projetados, vindo do projeto. Vocês podem visualizar, tanto na figura da esquerda, ali já está a caixinha de CD, na parte superior, pronta para ser colocada na posição. Na da direita está o vazado, as tubulações passadas, e na esquerda foi aberto a parte do bloco, não atravessa a parede inteira, e sim só a parte voltada ao profissional onde está trabalhando. Essa situação da figura da esquerda embaixo se usa bastante, principalmente quando tem o CD e paredes que dividem dois apartamentos, para evitar que os fundos da caixa do CD de um apartamento fiquem muito próximo à superfície do apartamento vizinho, até para diminuir também a passagem de som, parte acústica. Então, nós temos 3 situações aqui de CDs, pontos de caixas, tá, a ser instaladas já executadas os vãos na execução da alvenaria. Isso, pessoal, é muito importante. Com isso, nós diminuímos bastante o índice de quebra em parede de alvenaria estrutural. Como eu comentei com vocês, as variáveis de controle na produção que nós temos de uma alvenaria, conforme a norma NBR 15961, vigente, ela é 2011, vigente, e esse mesmo quadro, exatamente esse mesmo quadro, vai valer na norma NBR 16868, que eu acredito que esse primeiro semestre aí vai estar nos contemplando, aí, nos contribuindo para melhorar mais a nossa projeto e execução de alvenaria estrutural. Tá? Então, aqui nós temos controles de juntas horizontais, verticais, o alinhamento de parede, nível superior de paredes, por exemplo, desaprumos. Então, nós temos uma referência normatizada, e isso é o nosso limite de variáveis. Por exemplo, variação da espessura da junta é mais ou menos 3 milímetros. Por que 3 milímetros? Porque o bloco, ele tem na precisão dimensional, no processo de fabricação dele, existe essa possibilidade dessa pequena variação inerente do sistema construtivo, do processo de fabricação. Isso é da natureza do próprio processo, que 3 milímetros, eu digo para vocês, é uma variação, de certa forma, baixa, que é possível de ser produzido blocos seguindo essa especificação, e isso aí deve acontecer. Tá? Então, nós precisamos seguir o que está proposto nesse controle. Não só pela estrutura, que é muito importante, mas também espessuras de revestimento, alturas de pé direito, se executar o que está projetado. Isso tem que estar muito claro
isso tem que estar no nosso sangue de engenheiros e arquitetos, seguir projeto. E muito importante, fazer projeto com qualidade, sem dúvida, e nós precisamos que eles sejam seguidos. Isso é inerente em qualquer sistema construtivo, principalmente ao alvenaria Stroll. Algumas coisas que nos ajudam a tornar o alvenaria Stroll mais ágil, processo mais, digamos, atraente até com volume em escala, é o uso de pré-moldados. Vigas pré-moldadas, escadas pré-moldadas, lajes pré-moldadas. Então, aqui eu peguei um modelo ontem de 4 obras para passar para vocês, em que o uso do pré-moldado, ele principalmente escadas, que é uma das formas mais difíceis de ser elaborada numa obra da forma tradicional com madeira, se usa pré-moldado. E essa escada pré-moldada pode ser produzida no próprio canteiro e içada por guindastes ou gruas, assim por diante. Então, ela nos ajuda muito no processo, na rapidez, na agilidade, na racionalização do conjunto todo. É muito importante. Também como lajes e vigas. Então, nós podemos ter vários elementos pré-moldados, vergas, janelas, portas e alguns outros elementos que nós podemos ter no processo. Então, isso aí, digamos assim, contribui muito no sistema como um todo. Em relação à laje de cobertura, também eu não podia deixar de abordar esse item. É bastante importante, nós devemos estar sempre atentos, tá, pessoal? Que a laje não pode estar engastada na parede. O laje do último pavimento, em funções de variações térmicas, é usado um material deslizante, tanto nas paredes internas, que é a figurinha que você tem à esquerda, como nas externas, da figura da direita. Esse é um detalhe do nosso projeto. Elas estão claras e deixado bem detalhado para a nossa empresa que vai executar, a consultora, permitir essa pequena movimentação térmica e não transmitir esforços para a alvenaria na horizontal ali que gerariam fissuras térmicas. Então, cuidem bastante, laje do último pavimento, ela é muito, muito importante. Tenham atenção, a norma também deixa claro que deve ser tomadas medidas em projeto, ela não especifica o detalhe, mas tem que ser tomada medida de projeto. Então, entre a cinta de amarração e a laje tem um material deslizante. Então, tem várias formas de a gente fazer esse trabalho, propriamente dito. Aqui, para finalizar, eu quero deixar bastante claro e registrado cuidados que nós temos que ter quanto à segurança. A segurança, hoje nós passamos por esse período aí, em relação a essa pandemia. Qual elementos que a gente utiliza para segurança, e é importante, né? Nós usamos a máscara, o álcool gel. Quanto a fachadas, é muito importante a alvenaria Stroll, proteção de periferia. Ela pode ser a figura da esquerda com fachadeira, a figura da direita com proteção de periferia deslizante, e aí embaixo, essa figura eu botei até porque é um sistema de fechamento para evitar uma possível... Tem ali uma tela igual metálica, mas ali é um posto elevador. Então, ali tem um elemento metálico que serve de proteção para ninguém chegar próximo ali e ter, digamos assim, uma situação de o pé se cair ou se machucar naquela região ali. Então, lembre sempre, segurança do trabalho é o primeiro item que a gente considera em qualquer atividade. Nossa vida, a vida é o maior valor de tudo, não tem comparação. Algumas obras rápidas, só para passar aqui para finalizar. Um exemplo, a primeira figura da esquerda, a superior e a inferior, são sobrados. Você pode fazer alvenaria Stroll, casas térreas, sobrados, 3 andares, 4 andares. Da direita são prédios 5 andares, empreendimento que são 16 torres. Eu ia colocar um de 60 torres que a gente fez no empreendimento, só que a imagem não estava para visualizar 60 torres, então usei esse aí em menor escala, mas são prédios 5 pavimentos, tranquilo. Também nós podemos fazer prédios que nem esses aqui, 18 pavimentos, uma altura maior, tem uma gama de prédios aí bastante grandes, feita a nível mundial. E também no Brasil, alvenaria Stroll. O sistema construtivo mais utilizado, Minha Casa Minha Vida, no Brasil é alvenaria Stroll. A história. Nós temos também paredes de concreto, mas a história, a alvenaria Stroll é feita há décadas, né? Então, o maior volume de obras construídas no programas habitacionais da Caixa Econômica Federal até hoje, para Minha Casa Minha Vida, tem vários planos que a gente passou por eles, é a alvenaria Stroll. É um sistema rápido, ágil, que nos contribui bastante na racionalização e a possibilidade de pessoas terem imóveis num custo que é possível de ser adquirido, né? E com segurança, principalmente. Então, o que eu tinha para passar para vocês, pessoal, nesse período que me foi dado, era isso aí. Eu vou deixar agora, a Glécia vai gerenciar aí os questionamentos, as dúvidas e as perguntas, vocês estão
livres para poder contribuir. Obrigada, Marcos. Muito didática a sua apresentação. Espera aí que eu estou com o fone ao contrário. Estou com o fone ao contrário. Obrigada, foi muito didática a sua apresentação. Acho que a gente trouxe aqui os principais controles. A gente tem que ter cuidados na alvenaria, né? Aqui, então, a primeira pergunta aqui é sobre a limitação do uso da alvenaria. Qual que são limites de andares? Qual que é a sua experiência? Na realidade, essa pergunta é bem interessante. Quem define muito, né, é o formato do prédio. Nós temos velocidades de vento no Brasil. A região que tu está tem uma velocidade de vento. Na região que eu estou aqui, no Rio Grande do Sul, é uma das situações mais críticas em relação ao vento. Nós temos regiões 4 e 5 aqui. Em função do cálculo estrutural, o que a gente tem de experiência em altura? Aqui no Rio Grande do Sul, nós chegamos até 18 pavimentos. Aí em São Paulo, nós temos 24 andares. É o que a gente tem praticado, e não quer dizer que não possa ter maior altura que isso. Mas eu considero que são alguns limites que a gente tem hoje em alvenaria estrutural com blocos de concreto. Porém, a evolução das ferramentas de cálculo, refinamento e principalmente a geometria do prédio. Ela é o fator decisivo nessa definição de qual altura. Por quê? Pela viabilidade econômica. Dependendo de chegar a um certo número de pavimentos, a quantidade de aço que nós precisamos no interior do vazado dos blocos se torna mais econômico e mais racional se fazer um pilar. Agora, porém, se a ação do vento não é significativa naquela região, a tração que está acontecendo no prédio, ela é considerada baixa e nós viabilizarmos a alvenaria estrutural, ela se torna muito competitiva. Por isso que, Minha Casa Minha Vida, a grande maioria das obras é alvenaria. São prédios de 4 a 8 pavimentos, a maioria tem no chão, com terrenos, de certa forma, grandes, em que a alvenaria estrutural é praticamente imbatível, principalmente em escala a nível Brasil. Então, por isso que a altura, vamos chamar nós, aqui na região sul, ficamos na faixa de 18 pavimentos, depois onde a ação de vento é um pouquinho menor, chegando a 22, 24, mas, como eu te falei, com o refinamento das ferramentas de cálculo, e com o desenvolvimento de novos blocos com maior resistência, inclusive em São Paulo, blocos sendo desenvolvidos para 30 megapascal, nós aqui no Rio Grande do Sul é 20, o que a gente chegou na maior resistência. Então, eu acho que isso vai dar a possibilidade, talvez, de alturas maiores no futuro. E também seguindo nesse tema aí, tem aqui, quando a gente tem um pavimento de 23... o edifício é 23 pavimentos, né? O bloco seria 24 MPa. Você falou de 30 também. Você está percebendo aí alguma patologia de problema de aderência de revestimento nesse tipo de bloco com maior resistência? Sim, nós já tivemos isso. Sinceramente, em algumas condições aconteceu. Nós tivemos esse problema em blocos de 18 MPa, 20 MPa. Aí nós tomamos uma medida na fase de execução lá do revestimento, fazer uma ponte química, fazer a ligação do chapisco, digamos assim, com o revestimento argamassado, principalmente fachadas. O gesso tem mais facilidade de aderência. Agora, a fachada, revestimento argamassado, nós tomamos medidas no chapisco, para nós conseguir essa ancoragem química no bloco, como nós fizemos concretos, tá? Se nós compararmos concreto armado, um concreto acima de 30, assim, é obrigado a usar elemento para formar ponte química entre o chapisco e a base de concreto armado. Se nós olharmos um bloco de 20 MPa, o concreto do bloco que foi produzido, esse bloco tem 40 MPa. Por quê? A relação área líquida era bruta, né? Se descontarmos os vazios dos blocos, considerarmos ele maciço, esse concreto é de 40 MPa. Então, ele tem baixa absorção e pouca porosidade. Por isso que o que tu me perguntaste é muito bom, né? Precisa fazer essa ponte química. Nós temos hoje produtos para fazer essa ponte química, inclusive existe já hoje chapiscos, a gente chama chapiscos adesivos, que a gente aplica na madeira nas fachadas, que fazem essa função
de fazer a ponte química e tornar mecânica a aderência do revestimento. Tem como resolver? Claro. Essa preocupação, quem fez a pergunta está bastante sensata na pergunta, precisa ter sim essa preocupação. Esses blocos de maior resistência. A gente considera que 18 MPa para cima, usar a ponte química. Quem fez a pergunta foi nosso amigo Wendler. Muito boa pergunta, podia ser. Podia ser. Então, e aqui também em relação à altura, né, se existe um mínimo de pavimentos que permite utilizar esse sistema. E acho que, seguindo nessa linha, assim, né, uma das coisas que a gente tem estudado aí pela BCP, né, a viabilização da alvenaria com blocos de concreto, né, para pequenos empreendimentos, né, para aquela casa que fosse um sobrado, né, como você tem visto esse uso, assim, e qual que é a competitividade? Uhum. Em relação ao uso de número mínimo de pavimentos, ele não tem. Nós temos vários empreendimentos feitos casas térreas em escala, né? Eu sou consultor do empreendimento aqui no Rio Grande do Sul, são milhares de unidades sendo construídas. Então, por ser térreo, viabiliza ou inviabiliza a alvenaria estrutural, isso não é esse item que é o decisivo. A Caixa Econômica Federal, nos últimos anos, ela está sendo enfática, né? Nós precisamos atender às normas brasileiras e tem que ser atendidas, qualquer construção tem que ser atendida à norma, e se vai executar uma casa térrea ou se faz usando um sistema construtivo normatizado, tá? Ou não se executa. O que é um sistema normatizado? A casa térrea tem, as paredes suportam carga além do peso próprio. Ué, como assim? Uma casa térrea não tem o segundo andar, mas ela tem telhado, às vezes ela tem uma laje, tem uma caixa d'água. Ou se faz ela, por exemplo, em concreto armado, pilar, viga e alvenaria de vedação, ou se faz em alvenaria estrutural, ou se faz em paredes de concreto, ou um sistema que seja normatizado. Não se pode mais fazer com blocos de vedação, nem de concreto, bloco de vedação de concreto tem que ser estrutural, tem que ser com vazado na vertical, e porque vai suportar carga além do peso próprio. Então, a construção de número mínimo de pavimentos para a alvenaria estrutural, o que ela tem de grande ganho nela? É racionalização, não ter quebras, a rapidez de construção comparado com os sistemas convencionais e construir também em escala. Então, isso é o ganho que se tem na construção. Número mínimo de pavimentos não se tem. Nós temos vários empreendimentos casa terra, a casa que a BCP desenvolveu passado, que a gente participou, casa 1.0, e várias aí, ações nessa área que nos permite essa viabilidade. Então, não tem esse limite. Pode ser qualquer sistema. Como se diz, qualquer obra deve ser feito conta, tem que ser feito orçamento. Tem que ser a pergunta que tem aqui é justamente em relação a isso, tipo, qual que é a porcentagem de economia em relação ao convencional, sabe? Ao viga pilar. Não. Agora te apertei agora. Que pergunta! Não tem como dar essa percentagem de economia, não existe esse número, esse índice, tá? O que eu digo sempre, tá? Qualquer sistema combustível bem feito, tá? Projetado, desenvolvido o projeto mesmo, pensando na racionalização, não pode acontecer quebras. Esse é o primeiro item que eu prezo e eu digo para vocês, qualquer construção que vocês estejam fazendo, se vocês vejam uma pessoa precisar levantar uma parede e depois um eletricista e quebrar a parede para passar a tubulação, isso não é racional. Isso já está errado, vou falar na origem. Mas se eu fizer com blocos com vazado na horizontal, eu não vou conseguir fazer isso. Então, usa na vertical. Comece a usar blocos com vazado na vertical. Então, essa é a racionalização. Qualquer sistema construtivo, steel frame, paredes de concreto, alvenaria estrutural ou concreto armado, a gente não pode ter quebras, não pode ter retrabalhos. Nós precisamos ter prumada. Se nós temos uma parede no prumo, nós temos revestimentos na faixa de 1 a 1,5 cm. Se nós tivermos parede fora de prumo, aí nós temos problemas, tá entendendo? Então, nessa condição, o custo hoje, para dizer, esse número não existe. Inclusive, o Wendler, que está presente na sala, fez um trabalho há uns anos atrás, eu assisti a apresentação dele, acho que foi 2015 ou 2016, fazendo parâmetros entre concreto armado, alvenaria estrutural e paredes de concreto. Os três, pessoal, são excelentes sistemas construtivos.
Aí você diz, mas tu está aqui falando de alvenaria estrutural, o bloco é concreto, né? Eu disse, tá, mas tem também concreto armado, que é excelente sistema construtivo. Parede de concreto é excelente sistema construtivo. Agora, o que tem que ser? Muito bem gerido. Qualquer sistema construtivo tem que ser bem gerido. Então, essa economia se tem fazendo orçamento. Não existe número mágico, cabalístico, vai economizar 8%, 10%, não tem esse número. Mas tu não sabe isso, nós já fizemos 370 e poucos empreendimentos em alvenaria estrutural projeto. Esse número, pessoal, depende de quem executa. Entendendo? Eu posso dar um melhor carro para um piloto. Se ele não for bom, aquele carro é bom. Entendendo? Então, ele tem que treinar, ele tem que estar habilitado, estar preparado para dirigir aquele carro. Então, isso é os sistemas construtivos. O número depende de quem está executando. Agora, que tem potencial? Claro que tem. Enorme. Rapidez de construção comparado com o sistema de concreto armado tradicional, ele é muito mais rápido. Mas eu preciso da liberdade para o meu cliente de alterar o layout. Bom, aí tu já começa a limitar a alvenaria estrutural. Essa alteração de layout, se não foi projetada para aquelas paredes ser removida, ela não pode acontecer. Como em concreto armado. Não pode se tirar pilar em concreto armado. Não se tira viga em concreto armado, porque ele não foi projetado para o pilar. Se imagina que a gente não projeta para tirar pilar. Então não se tira, por isso tem um vídeo na internet que nós ficamos chocados, às vezes, vendo o pessoal mexendo em estrutura. Então essa é digamos, a mensagem. Pessoal, todos os sistemas construtivos são. Uns têm maior potencial de racionalização. Tá? Então, a alvenaria estrutural tem. Bem feito, é o sistema mais usado Minha Casa Minha Vida, historicamente, Então, ele tem grande força nisso. Agora, o número 3%, 5%, 8%, esse número de balcão a gente não tem. E seria muito, desculpa falar o termo, leviano de eu dizer aqui um número, tá? Mas ele existe, claro que existe, e ele pode ser atingido dependendo do seu projeto e da sua execução. O Wendler até fez o comentário aqui desse estudo, né? Ele botou aqui os números desse estudo que ele fez lá em 2015. Uhum. De 25% a 30% para prédios até 7 pavimentos, chegando em 4% a 6% nos prédios com mais de 18 pavimentos. Foi os dados que ele chegou naquele estudo que você mencionou. Aqui está perguntando, tem grout. Se eu não limpar, se eu não fizer a limpeza dos pontos de grout, o que pode ocasionar? O grout, ele é assim, ele funciona, ele é o nosso pilar dentro da alvenaria estrutural. Nós precisamos ter integridade daquele volume. Tá? O que pode acontecer? Falhas de preenchimento, ter vazios, e a própria argamassa costuma ter, quase sempre se tem, menos resistência que o grout. Então, nós vamos ter elementos de menor resistência no meio de elementos de maior resistência. Nós prejudicamos o sistema. Ponto. Não adianta dizer, é que nem o pilar de concreto armado com falhas, com bicheiras. Ele não pode ficar com essas falhas. Tá? Tem que ser feita a limpeza? Tem. O que isso pode causar? Pode causar fissuras. Tá? Vamos falar assim, fácil mais de visualizar, uma contraverga que não for bem preenchida com grout, no canto onde transpassa para dentro da parede. Talvez aquela região vai ter uma fissura a 45 graus naquele canto. Então, essa situação, o preenchimento, o envolvimento da armadura com grout é muito importante. Pode surgir patologias disso, fissuras e até condições estruturais mais sérias. Se está se prevendo um pouco de reforço, aumento da capacidade da parede, de absorver cargas, e o grout ele não é bem executado, tu está comprometendo essa propriedade de aumento da resistência da parede, da capacidade de carga. Então, ele tem que ser bem feito. Pode gerar essa patologia, fissuras e, o mais grave, que seria uma condição pontual, algumas paredes com problema de descolamento de partes do bloco. Eu já participei, cintas mal preenchidas, ela começa a soltar a casca da cinta, de amarração, sabe? Solta a lateral da cinta, por for mal preenchida, ou colocar argamassa de baixa resistência dentro do furo dos blocos. A tendência é surgir patologias. Por isso que ele tem que ser bem feito, e por isso que tem aquela etapa de limpeza, colocar um balde d'água, tapar o buraquinho e preencher. Hoje em dia, nós temos obras que esse grauteamento é feito com caminhões betoneiras que tem acoplado já no caminhão betoneiro uma bomba, e as mangas são de 50 milímetros. Ontem de manhã eu estava numa obra que esse grauteamento estava sendo feito, e esse caminhão e esse preenchimento, ele acontece bastante rápido,
e essa ação, ela não é como a bomba tradicional de concretagem, que a gente vê que solta aquela pressão forte. A pressão é suave, então é fácil o controle para largar dentro do vazado do bloco. E o concreto, já com aditivo, é excelente. A rapidez, por exemplo, esse empreendimento que eu estava é 285 pontos de grout. Eles faziam esse preenchimento na faixa de 2h30, 3 horas. Se fosse da forma tradicional, isso demoraria talvez 2 dias. Então, a gente ganha muito e o desperdício é muito pequeno. Isso é um grande ganho, principalmente em prédios altos. Tá? Nós estamos começando agora, talvez com esse mercado, nunca se sabe o que vai acontecer na vida, talvez, a gente não sabe se a construção em escala vai acontecer, vai continuar acontecendo, tomara Deus que sim, mas se nós tivermos problemas financeiros, a construção em grande escala vai diminuir. Então, nós vamos começar a verticalizar mais e diminuir o número de prédios em volume. Mas isso não cabe a nós hoje julgar, e nós somos técnicos, não somos economistas ou médicos, né, principalmente hoje. Então, a gente, escala vertical, quanto mais vertical, mais pontos de grout nós temos no prédio. Então, mais importante etapa de grauteamento, trabalharmos esse processo. Você mencionou... Eu não te ouvi, Glécia. Uma parte Glécia, não... da sua Espera só um pouquinho. apresentação. Melhor, eu não estou te ouvindo, podia repetir de novo? Você mencionou no material deslizante. Está cortando, Você Glécia, não sei se... Pode podia repetir. citar que tipos... Eu acho que a Glécia não está mais aí. Tu pode me ajudar, Virgínia? Eu não ouvi mais ela. A Glécia, eu acho que caiu. Nós não conseguimos ouvi-la mais, né? Parece até que ela está reconectando aí. Voltei. Você já terminou a resposta lá do material deslizante? Eu não te ouvi, Glécia, eu não consegui, por isso que... Tá. Não, que você... Numa parte, você mencionou sobre o material deslizantes. Aí o pessoal estava perguntando se você poderia citar algum exemplo. O material deslizante que eu falei, na realidade, é proteção de periferia. Sobre isso que tu está falando, né? Isso. Tá. Aquela proteção de periferia, uso coletivo, ela, a cada andar é deixado uma ferragem em forma de U na laje, e aquele elemento metálico galvanizado, ele tem 2 pés direito mais meio pé direito. Então, são 2 pés direito e meio de altura, e ele conforme vai subindo o prédio em si, aqueles elementos na fachada, eles sobem, aqueles elementos metálicos e engatam. Então, ele sobe por pavimento e sobe meio pé direito para cima. Para quê? Para se colocar aquela proteção de periferia, aquelas grades. Aquilo serve para evitar o risco de queda de pessoas ali, de profissionais lá para baixo. Então, ele vai andando com a fachada. Diferente do fachadeiro. O fachadeiro vai fazendo a periferia e ele vai se apoiando no andar de baixo, no andar anterior, assim por diante. Esse aí não, ele vai subindo com o prédio. É a proteção de uso coletivo. Esse é o material, eu chamei de deslizante, mas ele vai subindo com o prédio. Nós utilizamos em vários empreendimentos esse modelo de proteção de periferia. Bom, a gente está chegando no nosso horário aqui, acho que a gente pode finalizar. Você comentando aí sobre a nova norma da alvenaria estrutural, né, a NBR 16868, o que vai alterar na forma de execução da alvenaria? Essa norma, nós trabalhamos junto, inclusive várias pessoas que estão na sala participaram, a coordenação do professor Parzequian, foi 3 anos de desenvolvimento, mas 1 ano ficou na BNT lá, guardando para essa liberação, que felizmente esse ano andou bem. Em relação à execução, praticamente não vai alterar em nada. Nosso sistema, ele é consagrado, o sistema construtivo de alvenaria estrutural é consagrado, décadas nós fizemos ele,
nós, executivamente, eu te digo assim, ó, que nem aquela elemento de controle ali, aquela tabelinha é a mesma da norma 15.961 e é a mesma da 16.868. Então, executivamente, nós não mudamos itens que sejam significantes. O que foi mudado, o controle tecnológico em si, a amostragem, número de amostra, prismas ocos, prismas grauteados, foi chamado mais atenção para a importância do grout, a aderência do grout ao bloco, e essa nova norma, como ela vem trazendo junto a alvenaria estrutural blocos de concreto e cerâmica, nós vamos ter uma norma chamada de alvenaria estrutural, então não vai mais diferenciar para ótimo dos dois setores, tá? Melhor para a alvenaria estrutural, isso é unanimidade de todos que participaram do desenvolvimento da norma, uma equipe grande, esse trabalho de 3 anos aí, isso foi unanimidade, vai melhorar bastante o sistema, e também o controle tecnológico, está mais claro lá, mais explícito. A parte executiva, as juntas continuam sendo de 10 milímetros, tem que fazer a inspeção na base do vazado dos blocos, recomenda-se o uso de aditivo para preenchimento com grout, o controle de aprumada continua valendo, executivamente, nós não vamos sofrer por pedreiro que está executando algum impacto, praticamente não vai mudar a forma, mas de projetar alguns índices estão sendo melhorados, inclusive pela presença forte da NBR 15575, e também o aprendizado de toda a equipe que fez parte da norma, né, pessoas aí bastante experientes e experiência de cálculo, e a possibilidade futura de prédios mais altos, tá? Então, isso está, a norma aí está também mais clara para nos ajudar, talvez, no projeto para prédios mais altos. Então, é isso que vai mudar. Agora, execução propriamente dita, esse tema está muito bem consagrado, ele é muito sólido, ele é muito seguro. Então, isso a gente fica bastante com o coração tranquilo nesse sentido. Agora, tornar ele mais ágil, como eu falei da bomba do grout, esse é um exemplo. Um elemento para bombear o grauteamento, isso aí vai ajudar muito essa paixão nossa pela alvenaria estrutural, vai dar bastante ganho no processo. Dei um exemplo, tem vários outros que vamos melhorar aí. Só para corrigindo aquela pergunta do material deslizante, o pessoal está falando aqui que é o material entre o topo da parede, o material usado no último pavimento. Tá, eu preciso, então, falar sobre isso. Eu achava que era a proteção de perfeito. Então, o material no topo do último pavimento, da laje. Ótimo, que bom corrigir. Então, nós usamos, tá? O material que a gente costuma usar. Nós usamos manta asfáltica aluminizada, EPS, média densidade, e manta asfáltica aluminizada em cima. Isso para lajes moldadas em loco. Sanduíche. Também tem produtos fornecidos, antigamente a Borinos tinha em São Paulo, agora não sei qual fornecedor tem, existe material com base, tipo uma borracha usada também, tem pessoas que utilizam chapa plana de PVC, 2 chapas planas, tem alguns que utilizam 3 a 5 camadas de manta asfáltica, nós temos várias soluções para aquela região. Material deslizante. A norma não especifica qual é o material deslizante. Por quê? A laje moldada em loco, ela tem uma dilatação térmica, que ela é única. Uma laje industrializada, que ela é só no tamanho da peça, ela tem uma movimentação térmica bem pequena. Então, nós usamos o EPS, apenas o EPS ou só uma manta asfáltica. Então, as soluções podem ser dadas pelo projetista, mas, é claro, tem que ser feito algum material deslizante. Agora, nós usamos, o exemplo que eu dei para vocês, vou dar exemplo no nosso escritório, manta aluminizada, EPS e manta aluminizada. Esse é o nosso material deslizante que a gente especifica há algumas décadas aí. O Wender também tem as soluções dele, a Simo, vários outros projetistas aí, tem soluções que tem que garantir essa movimentação, que ela é pequena, tá? Mas não podemos deixá-la de lado. Bom, vamos finalizar aqui, a gente já passou o nosso horário. Marcos, muito obrigado pelo aceite do convite, sei que você é um parceiro aí nosso de muito tempo, ficou muito feliz com sua participação, né, ainda mais um conterrâneo, né. Isso mesmo. De universidade, então, muito obrigado. Então, o pessoal que está assistindo aqui, a gente vai ter mais um curso hoje sobre alvenaria estrutural, lá a gente vai falar sobre as práticas que a gente encontrou em algumas construtoras, aí hoje 13h30. Então, obrigado a todos aqui, até o próximo curso, tem um agora às 11 horas, e depois
Te volto no tema da alvenaria às 13h30 com o Cleuton. Obrigada, Marcos, um abração aí. Muito obrigado a todos.